Meu pai quer que eu peça desculpas para seus enteados racistas após um jantar em família. Meus pais se separaram quando eu tinha 23 anos e minha irmã 20. Eles eram um péssimo casal e me surpreende que tenham ficado juntos por tanto tempo. Nós duas ficamos um pouco aliviadas quando se separaram. Todos ficaram imediatamente mais felizes, e desde então, ambos os pais encontraram novos parceiros. Sempre tive uma boa relação com meu pai, embora um pouco tensa. Meu pai é bem menos politicamente correto do que eu, e eu mal sou politicamente correta, pode acreditar. Ele chama as coisas de gay quando acha estúpidas ou não gosta delas, usa palavras pesadas para descrever pessoas gays, acha que Hillary Clinton seria uma péssima presidente porque ela bombardearia todo mundo quando estivesse no período e lamenta que não pode usar a N-word em público. Ele é o típico cara branco e desatualizado de 50 e poucos anos, é isso que quero dizer. Amo meu pai e, embora essas coisas me incomodem, não tem como mudá-lo, então eu preciso apenas aguentar quando estou com ele. E, um ponto importante, é que embora meu pai diga umas coisas sexistas e homofóbicas, ele nunca faz isso em público. Pelo menos ele sabe quando manter suas opiniões para ele e para a família. Recentemente, meu pai tem saído com essa mulher, vamos chamá-la de Iris. Iris tem 2 filhos também, um homem de 29 anos e uma mulher de 27. Eu não conheço muito bem a Iris, eu a conheci no início deste ano na casa do meu pai, mas foi bem rápido, eu só passei lá para deixar umas coisas com meu pai. Minha irmã nunca conheceu, e nenhuma de nós conheceu os filhos dela. Meu pai realmente gosta dessa mulher, então ele quer que todos nós, os filhos de ambos os lados, nos conheçamos e também aos pais, para que possamos todos ser uma família misturada, apesar de ser politicamente incorreto, às vezes ele é adorável. Então, meu pai nos convidou para jantar. Minha irmã é conhecida por ser um pouco resistente com estranhos, então eu disse para ela se comportar, porque eu queria que nosso pai fosse feliz e não queria ofender a Iris ou os filhos dela. Então, sentamos e todos começamos a tentar nos conhecer. Meu pai escolheu um restaurante mexicano para nos levar, porque é o tipo de restaurante favorito de toda a nossa família. Minha mãe é mexicana e, quando crescemos, sempre tínhamos comida mexicana autêntica maravilhosa. Desde que meus pais se separaram, meu pai tem tentado preencher o buraco que a ótima comida da minha mãe deixou, por assim dizer, e agora ele é viciado em taquerias. Também é importante notar que eu e minha irmã, apesar de sermos meio mexicanas, temos a pele bem clara. Obviamente temos características mexicanas, ou pelo menos eu acho que são características mexicanas, mas todo mundo sempre assume que somos de origem europeia por causa da cor da nossa pele. Então, nós nos sentamos com a Iris e os filhos dela, e imediatamente eles começaram a reclamar. São adultos reclamando que metade do menu estava em espanhol. Ao lado de cada item no menu estava o nome em espanhol e o nome em inglês, e todas as descrições estavam em inglês, então não era como se um falante de inglês não conseguisse ler. Eu sou quase fluente em espanhol e minha irmã fala razoavelmente bem, e ambas estamos na escola para nos tornar professoras de inglês, mas tentamos relaxar e ignorar as reclamações. Conseguimos até ter uma conversa agradável com eles, até o garçom chegar para pegar os pedidos de bebida. O filho da Iris gritou com o garçom como um cachorro para chamar sua atenção e pedir o pedido primeiro, e a filha dela falou de uma maneira super condescendente, bem devagar, como se esse homem que trabalha em um restaurante que serve gente branca não pudesse entender inglês. Iris estava normal, graças a Deus, mas quando o garçom, bendita alma, ele foi tão gentil apesar de ser tratado como um idiota por aqueles dois, saiu, o filho dela comentou que não esperava um bom atendimento, e disse, nem sei se ele conseguia entender a gente. Meu pai já tinha ido nesse lugar antes, então disse, não, o atendimento aqui é ótimo, vocês vão adorar a comida, eu recomendo, não lembro exatamente o que ele recomendou. Tentando amenizar a situação, e aí o novo filho dele responde, não que eu pudesse entender ele também com aquele sotaque horrível. Essa gente precisa aprender inglês se querem vir para a América. Provavelmente é ilegal ou algo assim. Eu e minha irmã somos geralmente pessoas legais e gentis, mas ninguém jamais nos acusou de ser pacientes ou de sofrer em silêncio com gente babaca. Então, porque somos um pouco mesquinhas, trocamos olhares e começamos a falar apenas em espanhol entre nós pelo resto da noite. Eu me senti mal, porque a Iris parecia mortificada, mas foi tão bom ser tão mesquinha por uma hora mais ou menos durante o jantar. Claro que trocamos para o inglês quando falávamos com a Iris ou seus filhos, mas com cada um de nós e com meu pai, que entende, mas não fala, falávamos o espanhol mais rápido e fluente que conseguíamos. E a cada oportunidade, minha irmã tentava mencionar que éramos mexicanas e crescemos em uma casa hispânica com nossa mãe e a família dela. Desde então, meu pai tem mandado mensagens e ligado para nós, principalmente para mim, porque sou geralmente a líder nessas coisas, pedindo para pedirmos desculpas aos filhos da Iris por tê-los envergonhado. Tenho certeza de que meu pai não sabia que eles seriam tão racistas com os mexicanos, caso contrário, tenho certeza de que ele não teria os convidado para sair para comer comida mexicana, mas eu sei que ele nem acha o que eles disseram tão racista assim. Ele disse que poderiam ter sido piores e não havia necessidade de humilhar eles e a Iris assim. Eu concordo, a Iris foi adorável, eu deveria ter levado em consideração os sentimentos dela, e não tenho problema em ligar ou encontrá-la para pedir desculpas por ter agido de forma tão mesquinha e infantil, mas caramba, eu não quero pedir desculpas para racistas por ter apontado e não aguentado o racismo deles calada. Isso é tão errado assim? O que eu devo fazer?
Eu estou sendo apenas mesquinha em relação a isso também? Eu não quero deixar meu pai infeliz, mas sei que ele não tem um bom julgamento sobre o que é e o que não é racismo, e não sinto que deveria me desculpar por dar um troco em um casal de adultos mimados racistas. Atualização, 9 dias depois. Então, pensei em voltar para atualizar vocês. Eu e minha irmã conversamos sobre isso com nossa mãe, que sempre foi muito mais calma que nós. Ela riu de nós falando apenas em espanhol e disse que gostaria de ter estado lá para ver a cara dos filhos da Iris. Mas ela nos disse para nos desculparmos, porque sabe como nosso pai guarda rancor por coisas pequenas como essa. A gente realmente não queria fazer isso, porém. Então, entrei em contato com a Iris e perguntei se poderíamos nos encontrar para um café e conversar sobre tudo o que aconteceu. Ela parecia super arrependida quando nos encontramos para o café e disse que muitas das ideias engraçadas dos filhos dela vêm do pai biológico deles, que é um republicano patriota. O jeito como ela tentou amenizar tudo me fez pensar que talvez ela não ache necessariamente que o que eles fizeram estava errado em geral, apenas que sentia muito que minha irmã e eu fossemos meio mexicanas e que o que eles fizeram nos ofendeu. Enfim, era só eu e a Iris no Starbucks, minha irmã não estava lá, ela ficou incrivelmente apática sobre o incidente em um período muito curto de tempo, é só o jeito dela, e eu disse que entendo que todo mundo tem direito à sua opinião, que meu pai também tem algumas opiniões com as quais eu não concordo, mas que foi rude da parte deles presumir que ficaríamos bem sendo sujeitados às suas observações racistas. Iris ficou um pouco desconfortável com o termo racistas, mas não desisti. Enfim, ela pelo menos foi razoável e se desculpou de novo pelo que aconteceu, e eu me desculpei por tê-la envergonhado no jantar, e, além de alguns desentendimentos um pouco irreparáveis, acho que ao menos consegui aliviar a situação com ela. Meu pai é outra história. Ele está teimosamente sem falar comigo até que eu me desculpe com os filhos da namorada dele. Eu deixei claro o meu ponto, que não iria me desculpar, e que, se ele queria agir como se o racismo contra seus filhos fosse ok, então eu não ia mais ficar perto dele, ou, Deus me livre, trazer meus futuros filhos mestiços para perto dele. Minha irmã apenas mandou uma mensagem para ele dizendo, divirta-se com os racistas. Ela não é boa com sutileza. Enfim, é onde as coisas estão agora. Não é um final super bom, mas também não é necessariamente um final ruim. Resumindo, Iris se desculpou pelos filhos racistas dela sem realmente reconhecer o racismo deles, e meu pai está sendo um tolo teimoso. Minha irmã começou a evitar nossos vizinhos do nada. Eu não sei o que aconteceu e ela não quer me dizer o motivo. Minha irmã mais velha, de 21 anos, e eu, de 19, compartilhamos um apartamento pequeno na cidade. Sempre tivemos uma boa relação e eu não me importo de morar com ela. Alguns meses atrás, um casal se mudou para uma casa do outro lado da rua. Eles estão na casa dos 30, são muito ricos e bem tranquilos, e a esposa é muito bonita, só pra constar. Eles sempre foram muito amigáveis conosco e, depois de pouco tempo, começaram a nos convidar para almoçar. Sempre nos divertimos muito com eles e minha irmã especialmente gosta disso, pois ela me disse que tem uma leve queda pelo homem. Ela gosta de conversar com a esposa tanto pessoalmente quanto por mensagem, então ela sabe ainda mais sobre eles do que eu. Há cerca de 2 semanas, o comportamento dela mudou repentinamente. Sempre que eu mencionava o casal, ela ficava sem jeito e começava a corar fortemente. Foi estranho, mas eu não perguntei nada na hora. Agora, sempre que pergunto se ela quer vir comigo para lá, ela arruma qualquer desculpa para não ir. Não costumamos visitá-los com muita frequência, mas é muito diferente dela recusar. Alguns dias atrás, eu ia assistir a uma partida na casa deles, e normalmente, vamos juntos, mas dessa vez ela disse que preferia assistir em casa. Sentei e perguntei o que aconteceu. Foi uma briga? Eles te machucaram de alguma forma? Ela só ficou dizendo para eu não me preocupar, que não era nada importante, etc. Eu deixei para lá, mas isso tem me incomodado desde então. Ah, e o casal tem sido extremamente gentil. Eles me perguntaram se ela estava bem e eu disse que sim. Eles pareciam muito preocupados, para ser sincero. Como eu disse antes, eu tenho uma boa relação com minha irmã. Quando tenho problemas pessoais, vou até ela e ela me dá bons conselhos. Porém, ela quase nunca confia em mim. Eu só quero saber o que aconteceu para ela estar assim de repente, porque estou começando a me preocupar. Como posso abordá-la? Atualização, 6 dias depois. Meu pensamento inicial foi que ela poderia ter feito algo embaraçoso, tipo ter tido diarreia explosiva no banheiro deles ou algo assim. Porém, o consenso geral parecia ser que ela foi convidada para uma homenagem. Bom, vocês estavam certos, mais ou menos. Hoje estávamos indo para casa juntos, e depois de insistir um pouco, ela finalmente se abriu. Basicamente, ela estava trocando mensagens com a esposa e estavam falando sobre relacionamentos, sexo e afins. A esposa mencionou um cara gostoso com quem ela e o marido fizeram algumas coisas sexuais. Então, ela perguntou diretamente à minha irmã se ela teria interesse em se juntar a eles junto desse cara. Ela até enviou fotos dele, e adivinhem, ele é o professor universitário da minha irmã. Isso mesmo, diacho.
Ele foi professor dela no semestre passado e foi seu orientador no projeto final. Aparentemente, eles queriam que ela participasse de coisas meio bizarras, mas ela não entrou em detalhes sobre isso e eu não perguntei. Então é isso, ela estava se comportando assim porque foi convidada para um surubão e se sentiu constrangida. Ela é pessoa meio inocente e não estava pronta para algo assim de jeito nenhum. Em segundo lugar, ela descobriu mais sobre o professor do que gostaria e não consegue mais olhar para ele da mesma forma. Não dá para culpá-la por isso. Ela já está superando o constrangimento e até conversou com a esposa ontem. Provavelmente discutindo planos para fazer sacanagem, haha. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito. Obrigado pelo apoio. Larguei meu marido ontem. Bem, estou em um relacionamento há quase 2 anos. Sei que é muito cedo, mas, para começar, ele faz vídeos e ganha dinheiro com isso para se sustentar desde sempre. Eu já fiz lives, porém preferi seguir carreira em TI, onde pudesse ter estabilidade. Porém, de uns meses para cá, ele tem feito pouca grana e a tendência é que não faça tanto com o tempo. Sempre falei que bancava mais a casa para ele estudar e ele sempre ficava estressado quando eu tocava no assunto de faculdade, porque para ele não tinha tempo de focar. Até aí tudo bem. A ideia era eu futuramente ser a provedora e ele arrumar a casa. Recentemente, vi ele ficar bem animado com um convite de um amigo onde ele poderia ganhar dinheiro com esquema de cassino e tudo mais. Eu logo falei que, se visse ele envolvido em algo assim, eu terminaria, porque odeio coisas ilegais de ganhar dinheiro fácil. Para mim, me destruiu quando ele disse que não está machucando ninguém. Sou uma mulher que gosto de fazer apenas o certo e nada mais. Logo após, descobri, quando perguntei o que era na tela dele, que ele estava querendo esconder um pouco, que ele estava participando, mas não estava fazendo tecnicamente a parte legal. Eu avisei, mas ele disse que me contou e eu concordei, mas, sinceramente, eu não sabia o que ele estava falando na hora, porque explicou vagamente. Me sinto culpada, pois ele não tem família, tem depressão e sou a única pessoa que estava lá por ele, porém sinto que tenho que pensar em mim. Já tivemos muitos términos, pois ele abusava verbalmente e gritava muito comigo, e sempre senti que não era assim que devia ser. Sinto falta da rotina, companhia e da casa em que vivíamos. Não vale a pena continuar na casa, porque tem muitas lembranças. Vou morar com a minha mãe. Observação: ele sempre foi um bom marido, mesmo com seus defeitos. Carinhoso, sempre cozinhou e, ultimamente, estava limpando a casa, visto que fui promovida e tenho que trabalhar mais horas e ajudar mais financeiramente. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.